Olá, meus amigos, amados. Nós estamos aqui para mais uma mensagem nessa maratona dos 150 dias. Eu quero convidar você a permanecer firme, amados. Você que está começando hoje, você que está assistindo a primeira mensagem, permaneça conosco até o final. Nós temos aí um período para ser percorrido, se o Senhor permitir, chegaremos até o final dessa maratona, como eu tenho dito, ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, participe desse projeto. E o desejo do nosso coração é abençoar vidas através da palavra de Deus. E você pode nos ajudar nesse projeto compartilhando a mensagem. Então compartilhe a mensagem, seja canal de bênção de Deus para a vida das pessoas. E eu quero te convidar a permanecer conosco até o fim dessa mensagem, porque no final eu quero orar, abençoar a sua vida orando por você. Eu quero meditar com vocês num versículo que está em Juízes, no capítulo 16. E o versículo é o número de 19. Eu quero pegar esse versículo como base para a nossa meditação. A palavra de Deus diz assim, ó: Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Essa passagem bíblica, amados, ela conta a história de um homem chamado Sansão, separado, escolhido por Deus. Esses versículos tratam a história desse homem que tinha tudo para dar certo, mas que infelizmente não deu. Sansão tinha uma força descomunal, mas a sua percepção com relação ao que estava acontecendo à sua volta era inversamente proporcional. Ou seja, do mesmo jeito que ele tinha força, ele não conseguia perceber tudo aquilo que estava acontecendo à sua volta, ao seu redor. Ele foi enganado por uma mulher chamada Dalila e contou a ela o segredo de sua força. Que depois Dalila contou o segredo para os inimigos de Sansão, do povo. E por conta disso ele foi capturado, levado preso para Gaza, onde ele acabou morrendo. A história de Sansão, se você ler Juízes 15, 16, você vai ver que desde o começo ele foi separado e Deus tinha dado algumas instruções. E ele começou a brincar, ele começou a flertar com esse limite, vamos dizer assim. E o que a vida desse homem, o que a história de Sansão tem a nos ensinar? O que nós podemos aprender com os episódios ocorridos na vida desse homem? Onde nós queremos chegar com essa mensagem? A palavra de Deus diz que Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que era muito gananciosa. Então, os líderes dos filisteus, sabendo disso, e eles eram em 5 reis, foram ter com ela, foram conversar com ela e pediram para que ela tentasse descobrir o segredo da força de Sansão, para que eles pudessem dominá-lo, subjugá-lo. Caso ela conseguisse, ela receberia 13 quilos de prata de cada um deles. Ou seja, ela seria recompensada pela descoberta. E eles, sabendo da ganância, como ela era uma mulher gananciosa, eles fizeram essa proposta para ele. Então, ela aceitou e ela começou a investir nesse projeto. Ela perguntou a Sansão pela primeira vez de onde vinha a sua força e como ele poderia ser dominado. E ele respondeu que se alguém amarrasse ele com 7 tiras de couro ainda úmida, ele ficaria fraco como qualquer homem. Então, os líderes
filisteus trouxeram as 7 tiras de couro, ainda úmida, e Dalila amarrou ele. Amarrou ele com essas tiras. Estando lá os homens escondidos, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras como se tivesse quebrado uma linha qualquer, um fio de estopa que chega perto do fogo. Quando você coloca uma linha perto do fogo, ela estoura praticamente sozinha. Assim não se descobriu de onde vinha a força dele. Perceba, amados, que ela tentou descobrir, tentou ludibriar. E ela reclamou, dizendo que ele não a amava, que a tinha feito de boba, e tentou por muitas vezes sem sucesso. Até que na 4ª vez, Sansão cedeu, caiu na cilada e, para sua desgraça, contou o segredo da sua força. Será que ele não percebeu nada? A obsessão dela em descobrir de onde vinha a sua força, será que ele não percebeu que ela estava obcecada por isso? Será que o fato dele estar apaixonado acabou cegando realmente a vida dele? Porque a história conta, amado, que arrancaram os olhos dele. Será que ele não percebeu nada? O interesse doentio dela em querer saber, descobrir o segredo da força dele? É claro que não. E por isso ele pagou caro. A palavra de Deus, amado, ela relata que o fim dele não foi, apesar dele ter pedido para Deus, dele ter, no final da vida dele, ele ter orado a Deus para que Deus devolvesse para ele, pelo menos para aquele momento, a força dele, ele acabou morrendo. Um homem que tinha tudo para dar certo e acabou, de uma certa forma, pelas suas escolhas, tendo um final não muito bom. Pelo menos não era o final que Deus tinha programado para a vida dele. Nós queremos, de uma certa forma, esse é o principal objetivo dessa mensagem, é chamar a sua atenção para o fato de que nós não podemos permitir que sejamos enganados dessa forma, amados. Nós precisamos perceber o que está acontecendo à nossa volta e não deixar que os nossos sentimentos venham a nos cegar para o óbvio. E foi exatamente isso que aconteceu com Sansão. Amados, hoje nós vivemos num mundo onde muitas vozes estão querendo ser ouvidas. Perceba que tem muita coisa errada, mentirosa circulando por aí. Tem muitas pessoas tentando te enganar a todo momento. E nós não podemos deixar que o nosso sentimento, que os nossos, vamos dizer assim, algo que nós de uma certa forma pensamos, às vezes de uma maneira errada, venha a cegar o nosso entendimento. A palavra de Deus diz que nos finais dos tempos até os escolhidos seriam enganados, amado. Você percebe que você que está comigo aqui nessa mensagem, você deve estar se colocando ou até mesmo pensando que Sansão realmente foi tolo, foi bobo. Porém, a história desse homem nunca foi tão atual. A história desse homem nunca foi tão real para a nossa vida, para o nosso momento. Pois nós vemos essas coisas acontecendo a todo tempo e com diversas pessoas no dia de hoje. E nós não conseguimos perceber que estamos sendo enganados, estamos sendo enganados, estamos sendo ludibriados. Amados, eu não sou
eu não gosto de ficar misturando Deus com política, não é nada disso não. Mas a gente percebe, é nítido. Você liga a televisão, você percebe que as coisas são totalmente tendenciosas. E o pior é que a maioria, a massa, acaba sendo levada ao erro, acaba se ludibriando, acaba sendo induzidas ao erro por não prestar atenção. Por deixar que o sentimento segue. Amados, nós somos pessoas que temos a luz de Cristo. Nós somos pessoas que têm o Espírito Santo. Nós não podemos nos deixar levar por esse tipo de situação. Você tem que passar pelo crivo da palavra. Você que tem que buscar direcionamento em Deus. Nós não podemos ficar acreditando em tudo aquilo que nós ouvimos. Tem muita coisa acontecendo ao nosso redor, tentando mudar, tentando te ludibriar, tentando te enganar, tentando mostrar para você algo que na verdade não é. Tem muito lobo travestido de ovelha. E o pior, amados, infelizmente nós temos visto isso acontecer em todas as áreas. Seja política, seja econômica, seja até mesmo dentro de algumas igrejas. Amados, todas elas. Eles estão, de uma certa forma, distorcendo a palavra de Deus, estão corrompendo os princípios de Deus para justificar erros. Não se deixe, amados, não se deixe levar por essas coisas. A pergunta que eu quero deixar aqui, inclusive eu vou usar isso como tema dessa mensagem. Quantas vezes você precisa ser enganado para cair na real? Quantas vezes você precisa errar, ser enganado para entender o que é certo, para entender o que Deus espera e o que Deus quer da sua vida? A resposta para essa pergunta, na verdade, teria que ser muito simples, mas infelizmente não é. A resposta deveria ser nenhuma. Eu não quero ser enganado nenhuma vez, mas infelizmente não é isso que as coisas estão acontecendo. Tem muitas pessoas sendo enganadas. E eu espero que você desperte. Esse é a intenção, esse é o desejo do meu coração. A minha oração nesse dia é para isso. É para que o Espírito Santo te desperte e que você pare de ser enganado. Para que você possa entender que a vontade de Deus é boa, é agradável. E Ele tem para você o melhor. Ele tem para você o melhor. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida orando e pedir para que o Espírito Santo te desperte, abra os teus olhos, para que você veja em nome de Jesus. Pai querido, amado e todo-poderoso, eu quero te louvar, te glorificar, te exaltar, te agradecer por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Nós sabemos, Pai amado, todo-poderoso, que o Senhor é o Deus todo-poderoso. O Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, Pai querido, pela obra da cruz. Obrigado, Jesus, por tudo quanto tens feito por nós. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado pelo Consolador. Obrigado, Pai. Nós estamos aqui de coração gratos, te agradecendo. Mas também, Pai, nós queremos te pedir que o teu Santo Espírito, o Espírito da verdade,
venha, Pai, abrir os nossos olhos, que nós possamos enxergar, que nós possamos ver, Pai, tudo aquilo, Senhor, que é claro para o Senhor, tudo aquilo que é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Pai, todo engano, tudo aquilo, Pai amado, que tem enganado o teu povo, que tem, Senhor Deus, em nome de Jesus, tem ludibriado, tem tirado o teu povo do foco, que é o Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus e declaro, Pai, a vida desses meus irmãos, dessas minhas irmãs iluminadas. Eu declaro, Senhor Deus, essas vidas abençoadas. Eu declaro, Senhor Deus, essas vidas libertas de todo erro, de todo engano, de todo lamaçal. Eu declaro, Senhor Deus, essas vidas, Pai, firmadas na rocha que é Jesus Cristo. Eu declaro essas vidas, Pai, mais do que prósperas, abençoadas, no poder que há no nome de Jesus. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor toque na vida, nas famílias, que elas possam, Senhor Deus, em nome de Jesus, continuar sendo sustentadas, guardadas, protegidas pelo Senhor, pelo teu poder, que o teu Santo Espírito as ilumine, que a tua palavra, Senhor Deus, seja luz, seja padrão de vida, seja modelo, Senhor Deus, para os nossos caminhar, para o nosso caminhar, para a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai querido, que o Senhor continue fortalecendo, abençoando, edificando essas vidas. Eu declaro que eles não têm falta de nada. E tudo aquilo que enganava, não engana mais em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor Deus, olhos abertos. Eu declaro, Senhor Deus Todo-Poderoso, todo olho aberto em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual repreendida em nome de Jesus. E declaro que a luz do Senhor resplandece sobre a vida de todos para a honra e glória do teu santo nome. Eu abençoo todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beijo no seu coração. Até a próxima em nome de Jesus.